Bom, vamos dar sequência no nosso estudo. Os pensadores do Iluminismo. E tem alguns camaradas que a gente já abordamos em outros momentos, mas agora se faz necessário situá-lo dentro do pensamento entre o século XVII, XVIII e alguns também no começo do século XIX, vamos dizer assim. O nosso pensador de hoje, ele é um suíço, mas ele foi criado na França, né? Ele foi criado na França. Nós estamos falando de Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu no ano de 1712 e morreu em 1778. Ele foi praticamente o precursor da Revolução Francesa. É a ele atribuído esse tema, esse nome, né? É a ele atribuído essa tradição de ser o precursor, aí, o pai da Revolução Francesa, em razão dos temas que ele abordou, do conteúdo que ele trouxe para o campo do pensamento e da reflexão, tanto na esfera política quanto na esfera social. Ele também é considerado o precursor do romantismo. Em Rousseau, que é importante observar algo que nós falamos lá atrás, quando estudamos ainda a mitologia, principalmente com a criação do homem através de dois deuses dentro da mitologia grega, que seria Epimeteu e Prometeu. Epimeteu ficou responsável em criar toda a natureza, os animais, e deu a eles todos os atributos necessários, deu a eles todos os critérios que eram necessários para a sobrevivência e enfrentar a vida, de modo que os animais têm na sua própria natureza condições fundamentais para enfrentar a vida com todas as suas complexidades. E diferentemente daquilo que sobrou para Prometeu, que na hora de criar o homem não tinha nada, porque justamente o seu irmão Epimeteu tinha utilizado todos os atributos com a criação da natureza e os animais. Então Prometeu invade a casa dos deuses em Olimpo e de lá pega o fogo e a astúcia e cria o homem com o fogo e a astúcia. O fogo como simbologia da capacidade de transformação e a astúcia como sendo aquilo que é fundamental para que o homem pudesse de alguma forma encontrar meios de sobrevivência. Então, a astúcia seria um critério da razão, um critério de vontade que pudesse de alguma forma dar ao homem condições, de uma vez que por natureza ele não tem nada para enfrentar a vida, ele pudesse criar meios de sobrevivência. Então o homem poderia criar meios para se defender, meios para se abrigar, meios para enfrentar a vida com todas as suas complexidades. Isso seria a ideia da astúcia para o homem, né? Aquilo que falta para o homem enquanto estado de natureza, a astúcia trouxe ao homem aquilo que seria a vontade de transcender a natureza, porque ele não tem nada de natureza, ele é zero de natureza, por isso ele precisa de algo a mais para poder criar condições para a vida. E nesse sentido, Prometeu foi punido por Zeus, justamente porque deu ao homem a princípios e prerrogativas divinas, né, de criatividade, de razoabilidade, que pudesse de alguma forma influenciar o meio no qual vive. Rousseau vai partir desse princípio justamente de que aquilo que nos faz diferente da natureza e dos animais é a nossa vontade, né? Vontade de vida, vontade de viver, vontade de potência, vamos dizer assim, né? É justamente essa capacidade de criar, de mudar, de transformar, de alterar, de trazer critérios através do raciocínio que possa de alguma forma influenciar as condições humanas. É isso que nos diferencia dos animais. Na natureza tudo é única e exclusivamente da forma que é, enquanto na questão do homem tudo pode ser diferente em razão justamente da vontade humana. Bom, Rousseau
ele é justamente a figura da transição e do iluminismo, né, vamos dizer assim, né? Ele, embora defenda a liberdade e busca combater os vícios sociais, ele também criticava, de uma certa forma, os excessos racionalistas, né, daquilo que era a mais forte corrente da filosofia a partir do século XVI, principalmente com René Descartes. Foi justamente na França, como nós falamos, quando Rousseau se muda para a França, que ele escreveu as suas grandes obras, né, as principais obras, dentre as quais a gente pode destacar duas, né, uma é do Contrato Social, e uma outra importante obra de Rousseau é o Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, né? Isso é fundamental. Vamos fazer um comentário básico entre os dois temas e aquilo que de uma certa forma em cada uma ele aborda de uma forma pontual. Nós vamos fazer apenas uma introdução. Posteriormente nós retomaremos esses pensadores na perspectiva da política e também no critério da desigualdade. Bom, o que nós poderíamos falar acerca da obra O Contrato Social de Rousseau e o que ele expõe, né? Qual que seria a tese de Rousseau? Qual que seria o pensamento de Rousseau, né? No livro, lembrando que ele também é um dos contratualistas, né? Nós vamos dizer assim, né? São alguns contratualistas no que diz respeito à parte política, que tenta de alguma forma analisar o papel do Estado e o papel do homem dentro do Estado, assim como Thomas Hobbes, assim como John Locke, e por último Rousseau é considerado os três grandes contratualistas, né? Os três abordaram o critério de contrato social para explicar o surgimento, para explicar o porquê que o Estado existe, a sociedade existe, e qual que é o papel do homem no Estado e qual é o papel do Estado para a sociedade. Nessa questão, Rousseau também não é diferente. No livro O Contrato Social, ou aliás, do Contrato Social, ele expõe a tese de que o soberano ele deve conduzir o Estado segundo a vontade geral. Então a gente percebe que ele, de uma certa forma, diferencia radicalmente tanto do pensamento de Thomas Hobbes, tanto quanto do pensamento de John Locke, mais do que isso, daquele que foi o precursor do pensamento moderno de política, que foi Montesquieu, aliás, Maquiavel, que nós acabamos de falar. Maquiavel, ele vai trabalhar falando na sua política que o que importa para o soberano, aquele que é o líder do Estado, é permanecer no poder, né? A vontade geral do povo, se for um meio para permanecer no poder, para alcançar o poder, para se perpetuar no poder, você deve então governar de acordo com a vontade geral. Porém, esse não é o objetivo. A finalidade é se manter no poder. Se de alguma forma a vontade geral for um obstáculo para que você se mantenha no poder, então dane-se a vontade geral e o que importa é você tomar medidas que garantam a sua permanência no poder, a perpetuação no poder. Rousseau ele vai falar algo diferente de Maquiavel. Ele vai falar justamente que o governo, o soberano do governo, o soberano do Estado, deve governar, deve conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Então, veja que ele muda radicalmente o eixo de referência, tanto de Maquiavel. Porque Maquiavel vai falar justamente que o objetivo da política é se perpetuar no poder. O soberano deveria permanecer no poder e fazer tudo o que for necessário para se permanecer no poder. E o bem comum, a vontade geral, deveria ser um meio para ele conseguir aplauso de modo que legitime o seu poder. Se isso de alguma forma transparecer um obstáculo, esse obstáculo deve ser removido ainda que pelo uso da força. Rousseau não. Ele vai falar que somente esse Estado... Qual Estado? Esse Estado de bases democráticas, que busca ser conduzido segundo a vontade geral do povo, tendo em vista o atendimento do bem comum, esse Estado, né, teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Então, o critério aqui de Rousseau é justamente fazer de que todos os cidadãos sejam tratados igualmente pelo Estado.
Então veja o quanto que o tema igualdade aparece de uma forma extremamente presente, forte, firme, evidente na filosofia de Rousseau. Nós temos que relembrar de quando nós fizemos a introdução do pensamento cristão, nós falamos que justamente um dos critérios que seria, aliás, um dos fundamentos que seria o grande legado do pensamento cristão para o período moderno seria o critério de igualdade que Jesus veio trazer, né? Diante de Deus somos todos iguais, não importa as nossas diferenças de virtude, diferenças de atributos, o que importa é aquilo que nós fazemos com os nossos atributos, com as nossas virtudes. E esse critério de igualdade está extremamente presente em todas as discussões no período moderno. Então nós vemos que Rousseau ele vai justamente abordar essa questão de igualdade e falar que essa igualdade deve ser justamente previsto pela lei. Então, todos são iguais perante a lei. É a lei que vai garantir e que vai definir o sentimento de igualdade. Então, somente esse Estado que é governado e conduzido segundo a vontade geral, tendo em vista o bem comum, é ele que pode ter condições de oferecer a todos os cidadãos, então, um regime de igualdade jurídica, certo? Então, esse é um comentário básico acerca do contrato social. Um segundo tema, para que a gente possa encerrar Rousseau, seria dentro da sua segunda grande obra, que é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, né? Nesse texto, onde Rousseau vai trabalhar a questão da desigualdade entre os homens, ele glorifica de uma certa forma os valores da vida natural, ele ataca a corrupção, a avareza, os vícios da sociedade civilizada, ou seja, ele faz uma crítica ao homem civilizado, né? Uma crítica a essa sociedade civilizada, e ele faz aqui o papel do homem em estado de natureza, o homem natural vai receber uma importância e um viés diferente daquele previsto e prefigurado por Thomas Hobbes. Enquanto Hobbes falava que o homem em estado de natureza era um homem natural, né? Somos naturalmente livres, mas o homem em estado de natureza ele busca, claro, sempre prevalecer dentro do seu egoísmo, uma vez que existe conflito entre eles para que possa satisfazer os seus desejos. O homem em estado de natureza é desejante. O resultado justamente desse desejo são conflitos entre as partes, e os conflitos, claro, gera mortes e mortes violentas. Então, a sociedade seria um meio de conter essa violência natural do homem, isso segundo Thomas Hobbes. Porque o homem, ele em estado de natureza, é lobo do próprio homem, né? Essa frase clássica de Thomas Hobbes. Aqui o Rousseau recebe, ele tem uma percepção diferente do homem em estado de natureza, né? Para ele, o homem era o bom selvagem, né? Ele faz elogio a essa liberdade de que o homem desfrutava enquanto em estado de natureza, fala que o homem em estado natural ele era puro, né? E justamente toda essa valorização, esse elogio que ele faz ao homem em estado de natureza como o bom selvagem, a liberdade que desfruta o selvagem, a pureza com relação ao seu estado natural, se contrapõe à falsidade das relações e ao artificialismo do indivíduo civilizado. Vamos dizer assim, então existe uma contraposição entre o homem em estado de natureza, que ele é bom, ele tem garantias da sua liberdade, porque não tem nada que limite a sua liberdade, que imponha nada a ele é puro em estado de natureza, então esse é o bom selvagem. E é justamente o homem civilizado é que vai receber a crítica de Rousseau, porque o homem civilizado é tudo aquilo que é o contrário do bom selvagem. O homem civilizado ele é avarento, ele é egoísta, ele é corrupto, ele desencadeia vícios, né? Então, existe aqui uma crítica ferrenha de Rousseau no que diz respeito ao homem civilizado, ao filho, né, da sociedade. Rousseau, de uma certa forma, ele acabou se tornando um célebre defensor da pequena burguesia, né? Inspirando ideias que estariam presentes dentro da Revolução Francesa, né? Como nós falamos, nós vamos abordar um pouco mais a respeito da percepção política e da desigualdade um pouco mais adiante dentro dos nossos estudos, certo? Então aqui nós pomos um ponto e vírgula no estudo de Rousseau, e a gente vai passar a falar um outro pensador também,
de extrema influência dentro do iluminismo.